Bom dia, bom dia! Nesse feriadinho, começamos a nossa semana de lives de aquecimento, né? Para essa nossa semana de Jornada Amamente Mais. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber a Pérola, pediatra. Vou dar um tempinho só para o Instagram notificar todo mundo que estamos ao vivo. Oi, oi! Ela já tá aqui com a gente. Vou esperar um pouquinho só pro pessoal ir chegando. Aproveito para avisar aqui, a live ela não vai ficar salva. Então, se você tem aquela amiga, aquele parente, marido, avó, cuidador que você quer que conheça um pouco mais sobre as curvas, eu sugiro que você clique aqui embaixo no aviãozinho e envie essa live para eles, porque a gente vai falar de muita coisa bacana, muita coisa que eu sei que assombra a nossa vida materna, então seria bem bacana que todas as pessoas que estão envolvidas na nossa rede pudessem participar e pudessem, né, ouvir o que a Pérola tem hoje para dizer pra gente, tá? Bom, a Pérola já tá aqui com a gente. Bom, então, primeira coisa que eu queria dizer, eu anotei umas coisas aqui para não me esquecendo, é que a jornada Amamente Mais, ela começa amanhã. Então, todo mundo que tiver inscrito, né, nessa jornada vai receber por e-mail a liberação das aulas. Então, as inscrições elas se encerram hoje, às 23h59. Então, se você ainda não garantiu sua vaga, a gente já tem centenas de mulheres, centenas de mulheres inscritas. E vai ser um privilégio ter você também com a gente. Então, se inscreve lá no link da bio, porque vai ser, assim, uma semana de muito conteúdo bacana. Bom, outra coisa é que teremos lives diárias, ou quase que diárias aqui, para fazer esse aquecimento, porque eu sei que tem muitos tópicos, né, que acaba gerando alguma confusão na gente, acaba gerando insegurança na gente, em especial quando a gente vai voltar a trabalhar. O aleitamento, né, a amamentação, ela é um assunto muito extenso. Eu acho que deveria, inclusive, haver uma graduação específica para a gente estudar só sobre aleitamento. Então, aí o que eu fiz? Eu escolhi diversas profissionais que são amigas, parceiras e que são responsáveis, inclusive, por todo o conteúdo que eu sei hoje, tudo que eu fui estudando, vão me apoiando, inclusive a Pérola é uma delas. E eu chamei todas elas aqui para a gente conversar sobre alguns tópicos. Então, essa semana fiquem ligadas que a gente vai ter uma série de lives aqui na Amamente Mais. Bom, e qual é o objetivo dessa live de hoje, né? A gente vai falar sobre o leite materno e o ponto na curva, desvendando essa relação, né? O que tem a ver esse ponto na curva, como é que a gente lida com esse ponto na curva. Eu chamei a Pérola aqui porque é muito comum que a gente, enquanto volte, né, a gente está ali se preparando para voltar a trabalhar, a gente já tem algum pediatra ali, né, dando seguimento, atendendo ao nosso filho, e mesmo que a gente relate que estamos construindo estoque, estamos fazendo uma rotina de extração, é muito comum, recebo diversas mensagens dessas aqui de vocês, que o pediatra já deixa prescrito uma fórmula. Então, por que isso acontece? É para ser assim, não é para ser assim? Então, diversas coisas a gente vai falar sobre isso aqui. Outra coisa também que é interessante é o terror que os pediatras eles causam na gente, né, em relação à curva. E eu falo até por mim, porque quando eu olhava o Olívio, via ela super saudável, se desenvolvendo, com vários marcos ali, né, segurar objeto, enfim, rolar, etc. Mas o pediatra sempre falava da curva, sempre. E eu saí do consultório com aquele sentimento, meu Deus, mas será que ela tá muito magra? Será que tá tudo bem? Né? E por mais que eu estudasse, por mais que eu estivesse me fortalecendo em relação ao meu leite, que não existe, né? O leite fraco, a gente vai falar mais sobre isso, eu ficava preocupada. Então, assim, como é que a curva, um gráfico, consegue abalar tanto a gente, né? Então, eu trouxe a Pérola aqui para ajudar a gente a desvendar um pouco sobre isso. Então, Pérola, é um prazer imenso ter você aqui comigo. Deixa eu achar aqui para eu começar a transmitir com você. É uma honra. Eu digo que eu não tenho roupa real para participar desses eventos dessa semana, porque realmente, assim, eu conheci você através da Mari, que tá até aqui também, uma mãe pediatra, e fui trocando com você, fui aprendo muito. Gente, quem não segue a doutora Pérola,
siga, porque assim, é uma riqueza o feed dela, eu aprendo muita coisa. Tem uma pastinha, eu salvo todos eles e ela sabe disso, porque eu encaminho para várias pessoas quando elas vêm me perguntar tirar alguma dúvida via direct. Então é uma honra ter você aqui. Hoje ela, inclusive, pediatra da Olivia, eu fico muito feliz por isso. Então vou começar. Bom, vocês podem ir mandando as perguntas, os comentários de vocês aqui, tá? Encaminha aí para todos, para assistirem, as lives não vão ficar salvas. Oi, Olá, bom tudo dia! bem? Bom dia, bom dia. Que prazer imenso ter você aqui. Então, para quem não sabe, a Pérola, ela é Pronto. defensoríssima. Pô, toda, né, amiga? Tem que Um ficar, filtro de né? pele, né? Pra acharem que Você- eu sou jovem. Ai, eu aqui, cheio de reboco, porque senão a olheira, né, minha filha, todo mundo só olha pra olheira. Mas, bom, para quem não sabe, a Pérola, ela é uma pediatra super pró-amamentação, amiga da amamentação, estudiosa da amamentação, inclusive consultora internacional, né, em aleitamento materno, estuda muito sobre isso, é pós-graduanda, inclusive, também, né, em aleitamento materno. Então, a gente tem muito, muito, muito para sugar aí dela, para aprender com ela, como no feed, né, como eu comentei aqui. Então, Pérola, fica à vontade para se apresentar, comentar alguma coisa antes da gente iniciar. Bom dia a todos. O pessoal tá falando que meu áudio tá baixo Para mesmo. para mim tá normal, tô te ouvindo bem. Então, é isso, né? Eu sou pediatra, como a Olga falou, defensora aqui da infância desmedicalizada. Quem me segue sabe que é uma Sim. bandeira, né? Então, não intervir se realmente não tiver indicação, e a curva de crescimento e como a gente interpreta a curva de crescimento é um dos pontos aí importantes quando a gente pensa no segmento pediátrico. E vamos conversar aqui que tem bastante coisa para a gente falar. Isso aí. Eu queria que você primeiro. Eu até recebi uma dessas perguntas na caixinha, eu achei curioso, né? Porque a gente tende, conforme a gente vai fazendo live, fazendo conteúdo, a gente tende a achar que todo mundo entende o que a gente está falando, né? E eu botei lá na caixinha sobre curvas. Aí me perguntaram assim, mas o que que é curva? O que que são curvas? Então eu achei muito interessante porque assim, a gente precisa explicar o que que é isso, né? Então, o que que são essas curvas de crescimento e desenvolvimento? Primeiro, assim, primeira coisa, para a gente já começar, né, introduzindo o assunto. Vamos lá. Então, tem que realmente entender o que, que seriam as curvas de crescimento. Então, as curvas de crescimento são uma ferramenta que o médico vai usar dentro de todo o atendimento pediátrico, tá? Então, a gente até pouco tempo atrás não tinha um bom parâmetro para entender a normalidade, o que que seria, né, uma criança que estava muito fora do padrão que a gente espera, e o que que seria uma criança normal, porque mesmo os adultos, a gente tem uma variabilidade muito grande de estatura, de peso, e todas essas pessoas, né, a maioria dessas pessoas, né, estão normais, né, e não tem o Sim. peso certo para a idade. Né? E a gente tem isso também em pediatria. Tem bebê que vai nascer com 2,7 kg, tem bebê que vai nascer com 4 quilos. Né? Esses dois bebês não estarão com o mesmo peso aos 3 meses, mas, né, qual seria um parâmetro para a gente usar? Né? E a OMS fez um estudo bacana e trouxe para a gente um referencial de normalidade, que é usado de forma errada em grande parte dos atendimentos, né? Então, é o que a gente tem aí de grande problema de interpretação de curva de crescimento. E o que a gente vai tentar explicar aqui é como que a gente usa essas curvas, né? E não a criança precisa estar na linha verde, a criança precisa seguir determinado traçado, né? Que são interpretações erradas da curva. Não que Perfeito. a curva é super importante, é uma ferramenta que a gente usa em atendimento, mas tem que ser usada de forma certa e ela é interpretativa. Perfeito, perfeito. E quando que a gente tem que realmente olhar para aquela curva e falar, meu Deus, que medo, se preocupar com essa curva? Então, a gente tem duas situações, né? Primeiro é o bebezinho recém-nascido, né? O recém-nascido, ele tem ali uma situação especial que a gente nem vai dar tempo ainda de ter uma curva, mas que cai muitas vezes na indicação iatrogênica da suplementação de fórmula, porque o bebê não atingiu tal ponto, ou porque o bebê não está ganhando X gramas, e a gente tem a curva usada durante o acompanhamento dessa criança. Estamos falando de crianças mais velhas que já saíram dessa adaptação. Então, quando a gente pensa no bebezinho recém-nascido,
ele nasceu, essa mãe, esse bebê, eles vão se adaptar ali àquela situação. A gente quer estabelecer o aleitamento, né? A maioria das mulheres está ali ansiosa, quer amamentar. E muitas vezes vai entrar já no primeiro embate. Não ganhou X gramas ou não está em determinado ponto da curva. Então, neste momento, a curva de crescimento, ela vai entrar, claro, como uma ferramenta, mas antes da gente pesar e antes da gente colocar essa criança na curva, a gente tem que ter passado por uma série de etapas, né? Primeiro, conhecer essa mulher, né? Como que aconteceu essa gestação, o que que aconteceu durante essa gestação, como que foi esse parto, né? Existiu medicamento durante o parto, essa mulher foi anestesiada, foi um parto normal, foi uma cesárea, né? Essa mulher tem alguma cirurgia na mama? Quais são os antecedentes? Teve algum problema? Tem algum problema de tireoide? Então a gente vai algum sentar. trauma, né? Às vezes um acidente de carro, alguma coisa. Tudo. Então você assim, você senta, né? É uma consulta, a primeira consulta do bebê e dessa mulher é uma consulta longa. A gente vai passar por todo esse processo, você já vai fazendo o raciocínio do que você vai esperar, né? De que dificuldade você pode encontrar. Então você já vai montando isso. Aí você vai examinar esse bebê, né? Exame físico, vai ver como é que estão os reflexos desse bebezinho, como que é o tônus desse bebê, né? Tá tudo normal, como que é a cavidade oral desse bebê, tem alguma restrição? Essa língua, né? Ela tem uma boa movimentação, porque isso é essencial para esse bebê mamar, né? Como que ele suga, né? A gente faz um examinho dentro da boca do bebê, vê como é que está esse reflexo. Claro que nesse momento o bebê tá pelado, você vai pesar e medir esse bebê também, né? Então você já tem um parâmetro aí comparativo de quando nasceu e você vai colocar esse bebê para mamar, né? Então, depois de ver tudo isso, você vai chegar a alguma conclusão. E o que a gente vê não é isso. É um médico que só fala assim, tá tudo bem? Foi tudo bem no parto? Aí na gestação, aí a pessoa já fica perdida. O que é tudo bem, né? O que é tudo bem? O que é tudo bem, exatamente. Ah, foi. Aí a pessoa tá assim, e tá tudo bem? Tá mamando? Põe ali para examinar. Foi exatamente assim. E você atropela e de repente você ouve um... Ah, mas não ganhou X gramas, né? Então, muitas vezes ainda nem deu tempo. Se a gente pensar que esse bebê perdeu peso depois do parto, o que é natural. na segunda semana, né? Não teve nenhum raciocínio. A pessoa está fazendo uma conta ali arbitrária do peso do nascimento com o peso de agora, sem levar em conta essa desaceleração, né? E muitas vezes vai ganhar já uma prescrição de fórmula aí, que a gente está falando que isso é a fórmula iatrogênica. Não viu esse bebê mamar, mal examinou essa criança, não olhou a mama da mãe, não perguntou se a mãe tem algum antecedente. Então, este é o grande problema quando a gente insiste muito em falar que a criança não é um ponto na curva, é que a curva é uma ferramenta que a gente vai usar dentro deste contexto inteiro. Então, para eu usar essa curva, para eu interpretar essa curva, eu preciso saber essa história inteira desta mulher. Porque se for uma cesárea, eu sei que essa criança nasceu inchada. Que essa criança provavelmente vai perder pelo menos aí os 10% do peso. E quando ela começar a ganhar, ela vai começar a ganhar num canal um pouco mais abaixo do que está aquele peso inicial marcado, porque é um peso inchado. Então, eu sei que essa criança vai ter uma quedinha, né? Até às vezes 10, 12%. A gente acompanha isso, não são crianças que estão largadas no universo. Teve essa queda e a criança começa a ganhar num percentil que a gente chama abaixo do que ela estava quando ela nasceu. Eu espero isso. A hora que a mulher me contou como foi a cesárea, como foi o parto, eu sei que essa criança vai fazer esse tipo de curva. E muitas vezes vem aí o primeiro erro. Ah, não está ganhando o suficiente. Porque você viu, ela nasceu e as cores é o que atrapalha mais, né? Porque verde fica vermelho, né? O certo, né? Então, supondo que a criança estava realmente em cima do verde e nasceu de cesárea, então é um peso acima do que seria o peso seco dela, né? Essa criança vai começar a ganhar no canal amarelo, que seria o de baixo, né? Aí começam os diagnósticos errados de baixo ganho de peso. E não, essa criança está crescendo, ganhando peso, né? E dentro de todo o contexto tá tudo certo, né? Se eu avaliei tudo isso, a criança com o exame normal, vai para o peito da mãe, uma mama que é elástica, que não tem questão, a criança pega, tem uma boa mecânica de sucção, a transferência de leite é efetiva,
tá tudo certo, a gente vai acompanhar essa criança, né? A gente pode considerar o xixi, né, a urina e também, né, todos os como parâmetros. fator. Não, isso é um fator muito importante no recém-nascido, né? A evolução desse cocô, né, que sai do mecônio, aquele cocô preto, grudento, e vai ficando amarelinho, né? Então passa pelo verde escuro, verde mais claro, meio marrom, mistura com amarelo até ficar no amarelinho. E a quantidade de fraldas, né, que deve aumentar conforme ocorre essa adaptação, né? O bebê mama pouco colostro no começo, porque está se adaptando à vida extra-uterina, o corpo da mulher está se adaptando à produção do leite. Então, entender a fisiologia é uma coisa muito importante, por isso que eu sempre recomendo consulta de pré-natal pediátrico, né? Conversa sobre isso, entende, tem muita informação na internet, a gente tem que entender como o nosso corpo funciona, para a gente não ser minada na confiança logo de cara em falar que não tem leite, o leite está fraco, a criança chora de fome. Se a gente não entende muito bem como que o nosso corpo funciona, a gente vai estar num período ali de muita fragilidade, você vai acreditar que realmente você não é capaz de nutrir essa criança. E a gente vai usar toda essa história, né? Tudo que está acontecendo. Adoro na primeira consulta quando o bebê faz xixi, cocô na minha mesa, já até abre aquela fralda, aquela zoeira, mas eu vejo como que está ingesta, né? Sempre que eu vejo isso, então eu falo, o pediatra adora a fralda suja. Pode abrir, tá aquela tragédia, porque daí a gente fala, tá ótimo, esse cocô tá adequado para o dia de vida do bebê, esse bebê tá mamando, né? Eu mostro toda feliz pra isso é fralda de bebê que está mamando, né? O foco não tem que ser no peso, né? Elas até às vezes ficam assim, não, mas eu peso, porque eu nunca dou o Ibope para o peso mesmo quando existe um problema, para tirar o foco, porque a gente tem que ensinar esse bebê, né, a ajudar, né, esse bebê a mamar, ajudar essa mulher a se conectar com o bebê, né? Se existe algum problema, é óbvio que a correspondência vai ser um ganho de peso que não está adequado, mas o foco vai ser em diagnosticar e ajudar, porque daí essa criança vai começar a ganhar o peso. Se a gente olha para o peso como um fator isolado da história da mãe, da história da criança, você está usando essa curva de forma errada. Essa criança não está no peso que deveria estar, então vamos enfiar leite goela abaixo, porque é exatamente o que acontece. É o que acontece muitas vezes. Não está no peso, por que ela não está no peso? Ela não consegue mamar? Então a gente tem que resolver esse problema, não enfiar um peso, né? Então a curva é tratada. Né? Então, quando eu falo de tratar curva, é isso. O pediatra tem até as duas situações, né? Ou já dá de cara, não, tem que ganhar peso e tem que tomar fórmula e não deu um diagnóstico. Ou o pior, a ameaça. Ó, você vai no mês que daqui a vem 3 ou 4 dias. Se não tiver, não propõe nada. Se não tiver, dá aquela ameaça. Se não tiver ganhado peso, aí a gente vai entrar com fórmula. Mas não propôs nada para o ganho. Nem investigou, nem nada. Eu falei disso até outro dia. Se vira, a mulher fica coitada. E isso realmente causa muita ansiedade, né, gente? Porque eu até falei aqui no início da live, aconteceu comigo, né? Mesmo estudando, mesmo sabendo que o meu leite era o suficiente, te dá uma insegurança, sabe? Você fica com aquele pensamento assim, será? Será que tá tudo bem mesmo? Né? E por que outro dia mesmo recebi um comentário numa das caixinhas que eu abri, justamente falando sobre isso. Isso é muito frequente, gente. É mais frequente do que vocês imaginam, assim. Eu acho que, sei lá, fazer aqui um chutar, de cada 10 mulheres, 9 já passaram por isso numa consulta pediátrica, né? Porque os médicos, eles não estão... Não só os médicos, todos os profissionais na área da saúde, de forma geral. A gente não é preparado para lidar com o aleitamento. A gente não aprende isso real na faculdade. A gente não aprende. Então, assim, na nossa cultura, o médico, ele ainda é visto como aquele ser, né, de jaleco, Deus no céu, pediatra na terra. Então, parece que tudo que ele está falando é lei absoluta. Então, a gente não tem, às vezes, nem trato, né, para questionar. Mas será que não dá para fazer de outra forma? Mas será que não dá, então, para eu, sei lá, ordenhar meu próprio leite, né? A mulher também se sente constrangida de fazer isso, de propor alguma solução, de questionar alguma coisa. A mulher, né, enquanto está nesse ambiente ali do consultório, ela se sente mal, né, também. Eu, particularmente, aqui eu falo, gente, eu fui para 8 pediatras. Quando surge essa situação toda agora, né, de isolamento, que a gente pôde iniciar essas teleconsultas, a Pérola é a 9ª pediatra da minha filha. Minha filha tem 2 anos. Então, assim, eu realmente foi uma luta achar, e é difícil mesmo. E aí é justamente essa pergunta que eu queria te fazer. O porquê
que a maioria dos médicos lidam com o peso dessa forma, lidam com a curva dessa forma, né? Por que a maioria dos pediatras falam essa frase? Não ganhou X gramas por dia. Por que isso acontece? É alguma coisa que vocês aprendem na graduação? É um fenômeno complexo, que eu acho que tem três origens ali se misturando, né? A primeira é a formação é péssima, é muito ruim. A gente tem uma formação focada para o tratamento de doenças, então você passa a faculdade inteira ali, depois a residência de pediatria, no treinamento de urgência, pronto-socorro, né? Por conta de um sistema de saúde que é muito falido, então você tem que saber atender uma urgência, ver isso e aquilo, e a parte da prevenção, né, e da puericultura, mesmo dentro da faculdade, é tratada como uma coisa menor. Tipo, vai ensinar a mãe da papinha, né? É tudo tratado dessa forma. Sim. Então, você já vai criando um conceito totalmente errado do que seria puericultura, não aprende sobre puericultura, e se não for uma coisa que você tem vontade de estudar depois, uma paixão mesmo, você né? não aprendeu. Então, assim, Sim. os médicos não aprenderam. Né? Então, você tem esse viés da formação médica ruim, deficitária na maioria dos aspectos, principalmente em relação à amamentação. Né? Você tem uma pressão muito grande da indústria da fórmula, então esse é o segundo viés. Então, desde o momento que a gente é estudante, que você está na residência, você é ali assediado o tempo inteiro pela indústria da fórmula. Né? Então, você tem uma deficiência na sua formação, você não entende sobre o assunto. Né? E muitas vezes a indústria o negócio é tão ardiloso, eles chegam e te dão uma aula muito boa mesmo, assim, tecnicamente, de problemas da amamentação, por exemplo, mas eles não ensinam como que Como maneja. trata. Sim. Eles te mostram que, tá vendo esse problema aqui? Gente, então, essa mulher aqui que não está conseguindo amamentar, então você pula. Na cabeça de muitos médicos, não é feito nem por maldade, mas você pula uma etapa. O plano B de alguém que não amamenta é a fórmula, não é o manejo. Né? Então você pula uma etapa e você acha que aquilo é daquela forma, porque é trazido para você assim, olha, se essa mulher não conseguiu amamentar, se essa criança não atingiu o peso, e tem algumas estratégias, isso está mudando, mas a gente recebia as curvas de crescimento da indústria da fórmula, né? Onde você tinha o nome ali do produto e da forma, antes podia, né? Então, régua para o bebê na parede, com nome de farináceo, não sei, tudo assim, jogando ali em cima e trabalhando com as cores, tipo, olha, essa criança tem que estar aqui em cima, se ela não está aqui em cima, a gente tem esse produto, né, de uma forma muito sutil. Então, você não já aprendeu. fica no nosso subconsciente, né? Você já olha aquilo ali. Você não tem a base teórica, porque a faculdade é uma porcaria, né? Vem alguém e te mostra aquilo, né? E o terceiro é estrutural do atendimento à saúde. Então, a gente tem um sistema de saúde voltado para tapar buraco, né? Que é focado em urgência e emergência, né? O pronto-socorro, e pouco investimento na rede básica de atendimento, que seria na prevenção. Então, a gente tem uma doença sistêmica aí do sistema de saúde, que são os convênios, né? Então, você força um atendimento que, teoricamente, seria melhor porque você está pagando, mas não é, né? É o mesmo... 15 minutos? 15, eu brinco, né? Drive-thru. Né? Então, muitas vezes você é atendido em 10, 15 minutos e é essa consulta. E que não é diferente do que a gente tem no SUS, com agravante. Eu sempre falo, o SUS funciona com sistema de triagem, né? Então, as consultas são rápidas também, mas temos vários grupos no SUS. Então, eu que sou uma médica do SUS, por mais que a gente tenha essa deficiência no tempo de atendimento, a gente tem o grupo com as gestantes, com as famílias, a gente está educando. Tem roda. Né? Não agora na pandemia, né? Mas a gente tem, né, o converso sobre a amamentação antes dessas crianças nascerem. A gente tem, eu faço um ambulatório de amamentação no posto que eu trabalho. Então, a gente tem grupos e a gente acaba suprindo as necessidades, as falhas do atendimento triagem, e o convênio não. Né? E é uma realidade para a maioria das pessoas. Então, você fica patinando em atendimentos que são muito ruins, né? Que pagam mal o profissional. Então, o profissional que ele é mal remunerado, ele não vai se atualizar, e isso alimenta o ciclo. Né? Então, é a consulta de drive-thru que não olha para sua cara,
que não tá nem aí, que não vai querer ter o trabalho de arrumar amamentação nenhuma, né? E você alimenta. Então você vê que é um fenômeno complexo, que são pessoas que muitas vezes nem percebem que Nem estão ali sabem, né, que estão atrapalhando, fazendo nem isso sabem o errado, que né? estão fazendo. Eles estão Sim. prescrevendo fórmula e perpetuando a falácia da curva. Você tem que estar no ponto verde, você tem que seguir determinado traçado, porque o sistema inteiro está mal estruturado, desde né, do acesso da indústria da fórmula, desde da formação básica. Então, é um fenômeno complexo, que Sim. infelizmente é mais uma carga nas costas da mãe. Se informar para conseguir perceber, né, que esse profissional está inserido nesse sistema que tem um problema gigantesco, né, crônico, e você meio tentar brigar, né? Sim. Brigar, amamentar é resistência. É Então é um resistência. fenômeno super complexo. Total, não, total. E essa questão que você falou, né, da mulher ela ter que se informar e ir atrás de informação, eu falo muito isso porque fica parecendo que a gente quer que mulher estude, se faça uma pós-graduação para amamentar, mas não é isso, é porque assim, na verdade, a gente precisa da informação, porque muitas vezes quando a gente vai atrás de informação, ainda assim ficam ainda alguns ruídos, né, no que está sendo ali debatido, no que está sendo abordado. Então, essa é até uma outra pergunta que eu anotei para te fazer. E aí essa pergunta tem até dois pontos, né? Qual é o ponto de alerta para a gente buscar uma segunda opinião? E aí nessa pergunta vou incutir duas, né? Ponto de alerta do profissional, quando é que eu olho para aquele profissional e falo, será que não é melhor procurar uma segunda opinião? E a questão também da curva em si. Quando é que eu posso ficar preocupada realmente com aquela curva e dentro desse contexto todo, né, dos profissionais, talvez ir atrás de uma segunda opinião. Quais são esses dois momentos aí que é interessante a mulher até refletir? Eu acho que cai no que eu falei no início. Então, não tem como interpretar uma curva se você não tem todas essas informações que eu falei. Eu falei ali do pequenininho, mas vale para criança maior, uma criança que está com 3, 4 meses, muitas vezes chegando nesse momento de retorno ao trabalho, né? Essa mulher precisa deixar a fórmula. Então, se esse profissional não sabe de todo o seu contexto, não está perguntando, né? Eu vou voltar ao trabalho e a pessoa não pergunta nem quantas horas você vai ficar trabalhando, né? Porque vou voltar ao trabalho pode ser, sei lá, você vai trabalhar Pode ser 6 home office, horas, inclusive, né? Vai home office, exatamente. Ou você é um profissional que trabalha em esquema de plantão, você vai fazer 12 por 36, né? Então muda muito. Então, se essa pessoa não sabe nada da sua vida, provavelmente você precisa de uma segunda opinião, né? Se a consulta é focada, né? É essa consulta que eu descrevi aqui, tá tudo bem? Então pode tirar a roupa ali, eu já vou dar uma examinada, vou pesar. Né? Então, esse tipo de consulta, a chance de que essa curva não esteja sendo interpretada, nunca perguntou qual que é a altura dos pais, né? Você não tem noção de qual que é a genética daquela criança, como que as pessoas na sua família, porque às vezes a gente tem um pessoal super magrinho, Olga é maravilhosa, longilínea, aí vai querer que a Olga seja... Sabe, a tarracadinha? Não faz, jamais. Não é, a gente tem que olhar a genética. E o que acontece com a curva de crescimento é muito isso, né? Então, a gente tem a criança oscilando, às vezes vai um pouco para cima, um pouco para baixo, ela vai canalizar. O que é canalização? Né? É a gente ir ajustando o estímulo que a gente tem com a genética, a epigenética. Então, é diferente... um comportamento de ganho de peso de uma criança que está em fórmula, de uma criança que está em aleitamento. Então, tudo isso entra no seu raciocínio. Então, a gente espera essas crianças flutuando nessa curva. Quando é preocupante? É preocupante quando a gente tem uma desaceleração do crescimento associada a sintomas na criança. Né? Então, uma criança que vem com uma queixa, seja ela qual for, né? Essa criança está com desenvolvimento ali que está um pouco, né? Os marcos atinge, mas não é aquela coisa, né? Os reflexos quando é bebezinho parece que não estão integrando direito. Essa criança tem uma questão motora e a gente vai ver, não tem uma questão intestinal, ou tem uma questão de irritabilidade, mama, mas não é aquela mamada. Então, é um raciocínio complexo. Eu falo que é um trabalho de detetive.
né? Então, uma criança que desacelera, e aí a gente nem vai usar essa curva de somente isolada, de peso para a idade. A gente tem que Sim. ver como que isso está proporcional ao crescimento, né? E a gente tem Uhum. curva de peso para o comprimento da criança, seria o equivalente ao IMC do adulto, né? Porque não adianta eu só perguntar o peso da Olga sem saber a altura dela. Não Sim. vai fazer o menor sentido o peso para mim, né? Ai, quantos Sim. anos você tem, Olga? Quanto você pesa? Né? É uma informação totalmente aleatória. E aleatória para a Sim. criança também, se a gente não contextualizar tudo isso. Então, uma Uhum. criança que tem queixas, que tem alterações muitas vezes no exame físico e que está desacelerando, e a desaceleração a gente vê em consultas consecutivas. Então, você pesou uma vez, você já ficou, nossa, parece que essa criança. E serve para o médico, não serve para culpar de novo a mãe e Uhum. falar, ó, não E tá ganhando nem, e nem peso, botar vai ter que terror, né? enfiar. Nem botar terror. Vamos dar uma fórmula engrossada para ver se ganha peso. Não, nem botar terror. É falar, olha, vamos observar, parece que está querendo desacelerar aqui, mas é o médico que tem que fazer o raciocínio. Né? O que eu Uhum. estou comendo bola que eu não estou fazendo um diagnóstico aqui? Então, a gente considera a desaceleração, 3 consultas consecutivas onde essa criança está realmente, isso vai ter um reflexo de queda na curva, mas está desacelerando, né? Então, você está vendo tudo isso em conjunto e essa criança que está desacelerando, porque imagina que é uma criança com alguma doença, né? Então, que Uhum. seja uma alergia alimentar. É uma criança que às vezes vai estar com o trato gastrointestinal inflamado. Essa criança não é uma criança que está bem o tempo inteiro. É uma criança que se irrita, que vai para o Uhum. peito e sai muitas vezes mais irritada do que chegou no peito. Essa criança tem algum problema e eu tenho que fazer um diagnóstico, né? Porque se é alergia alimentar, a gente vai ter que fazer um tratamento, vai ter que fazer uma dieta de exclusão. Se é uma criança Sim. que muitas vezes passou ali, às vezes chega para você no meio do caminho, tem uma língua presa, isso já aconteceu assim Uhum. muitas vezes, né? Aquela mulher machucada, aqueles atendimentos muito ruins, muitas vezes essa criança já usando uma madeira piorando a disfunção e você não fez o diagnóstico porque você está forçando o peso. Às vezes você até Sim. consertou o peso, porque a criança que tem uma anquiloglossia, você coloca uma mamadeira e vai mandando Engole comida tudo. para dentro, vai ganhar peso. Resolveu o Sim. problema? Não. Você está fazendo uma bola de neve, você varreu para baixo do tapete. Essa criança está com uma Sim. disfunção cada vez mais importante. Essa mãe está ali numa situação e desorganizada porque, né, não conseguiu amamentar, não foi ajudada. Então você vai criando um problema bola de neve, a criança precisa Sim. dessa etapa para a próxima. Então, eu acho que você vai buscar uma segunda opinião quando você percebe que com as informações que o médico tem, não tem como ele fazer o menor raciocínio clínico. Né? E quando Uhum. a gente simplesmente é empurrada para realmente, você tentou já amamentar, não teve conduta nenhuma, né? Manejo nenhum, mas Uhum. você tentou amamentar, mas não deu. Olha lá, você tentou, mas a criança não mama, você não tem leite, né? O seu leite não está Ou seu leite não sustentando, sustenta. né? Então falou um médico falar que um leite não sustenta, né? Não saber um conceito básico também, eu acho que é um bom ponto aí para Ponto você de atenção. pensar que talvez busque, né? Eu falo, a mulher, a criança, a amamentação é tão invisibilizada que a gente não considera aleitamento materno como uma especialidade ou Uhum. como uma coisa, porque você não saber, né? Várias especialidades, síndromes vão chegar para mim e eu não tenho a menor ideia, né? Eu não tenho experiência em tratar aquele tipo de criança, eu vou encaminhar. E ninguém tem o Uhum. menor problema, porque os médicos não têm Sim. problema nenhum em suspeitar que é uma alergia alimentar e falar, vai passar com Pro gastro, vai gasto. passar com. Perfeito. Né? Todo mundo encaminha, sem problema Sim. nenhum. Agora, quando é amamentação, você não encaminha. Você não Verdade. nem considera que aquilo é uma coisa ser, porque, né? Ah, quem que quer Amamentação. amamentar? Sim. Né? Então você vê que o problema é cultural, né? Parte ali já de conceitos onde você está invisibilizando Muito. a mulher aqui como se a amamentação fosse comida. Eu falo que Não parece, assim, parece muito para mim que a amamentação ela é banalizada por muitos profissionais, né? É como se você amamentar ou não fizesse diferença, porque na real tem aquilo ali, aquela fórmula ali, que não sei o quê, foi eu nem bate. dormir, não sei o quê, e começa, né? Vem o marketing absurdo da indústria. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção na sua fala sobre a mulher que vai voltar a trabalhar e que isso não é nem questionado, né, durante a consulta. Teve um tempo aí atrás, não me lembro agora se foi um direct ou numa caixinha,
que me contaram uma situação que eu achei, gente, realmente os profissionais estão passando vergonha. Débito e crédito com as mães. Ela veio me contar que o pediatra, ela já chegou na consulta, acho que de quarto mês, alguma coisa assim, com o bebê, e que ela saiu de lá com uma receita de fórmula, porque ele falou assim, o pediatra falou assim, 4 meses, né, já vai voltar a trabalhar, tá aqui a receita, escreveu, deu a receita pra ela. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Olga, ele nem perguntou se eu vou voltar a trabalhar, porque eu não vou voltar a trabalhar. Aí eu, gente, não tô acreditando nisso, sabe? Ele não se deu nem ao trabalho de perguntar se ela ia voltar a trabalhar. Eu achei assim, gente, uma perguntinha, né? Mas assim, faz todo sentido tudo isso que você explicou sobre o contexto todo, e realmente é assim que acontece. Você nem tá olhando para a cara da pessoa. Você nem olhou para a Exatamente. cara da mãe, nem olhou para a cara da criança. Você só Sim, se livrou, né? A gente, sim. É isso é tudo um muito rápido, recorte, né? o aleitamento, mas é feito com tudo, né? Você Sim, sai com uma lista de medicamentos. Ó, se tiver cólica, isso aqui, blá, blá. sim. Aí você fica tratando comportamentos normais do bebê, não explica Por nada do remédio. comportamento do bebê e vai Sim. virando aquela bola de neve, né? E o mais grave é achar que a amamentação é a alimentação do bebê, porque Uhum. é muito maior do Muita que coisa. isso. É muita coisa. Exatamente. Você está É muita interferindo coisa. numa formação de vínculo, né? Esse Uhum. bebê, ele no peito, ele está se alimentando de outras coisas que não são a comida. Você tem Sim. parte imunológica para essa criança, você tem Uhum. parte Parte moduladora do afetiva. metabolismo, do microbioma. Você Uhum. está mudando a vida que essa criança vai ter, né? A vida inteira dessa criança. Então, não Sim. é sobre a criança estar com determinado peso, Comendo ou se a não, criança está né? comendo ou não. Né? E que basta enfiar a fórmula goela abaixo da criança e que você gerando um monte de problema. A hora que essa Sim. criança está com a maior disfunção, respirador bucal, lá na frente que você já passou, né? A criança deu um monte de sinal que não estava se desenvolvendo direito, que não estava respirando direito, que não estava Uhum. dormindo direito. A hora que está num ponto que não dá mais, você também não vai resolver. Você dá é que nem dá essa fórmula, nem olha na cara. Vou encaminhar você para o otorrino, para não sei o que, não sei o que. A gente brinca, né, em medicina, né? Chama doutor Au-Au. Tá sempre encaminhando. Ao otorrino, ao não sei o quê, mas nunca encostou a mão, nunca examinou, né? Mal faz uma hipótese diagnóstica correta Sim. e fica lá, né? Nem olhou, e a criança deu vários sinais. Então, tudo isso não adianta a gente achar que não precisa olhar na cara da criança, não precisa olhar na cara da mãe. Esse é o Uhum. referencial, né? Você Sim. precisa ser escutada, né? Uhum. Você precisa ser acolhida. A gente tem que conversar sobre desenvolvimento infantil, né? Acolher, explicar como é que é um comportamento esperado do bebê, ajudar essa dupla a se vincular. Isso é preventivo depois de uma série de coisas, de doenças. A gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem Sim, que sim. pensar sobre isso. E eu estava falando isso com a Gabi. A gente tem que começar a exigir, principalmente nesses serviços que são pagos e que estão vendendo essa ilusão para vocês. Né? Se Sim. você passa numa consulta medonha dessa, né? Você tem direito, como consumidor, de falar que não está sendo bem atendida, né? Uhum. Que esse profissional está desatualizado, né? Então você tem Sim. que exigir, pelo menos, que a pessoa, se não sabe resolver, encaminhe, né, e tenha um canal, né, que os convênios então Uhum. contratem profissionais que estejam capacitados em atender aleitamento materno. A gente Sim. tem que, né, mudar, sair, né, porque fica tudo sempre nas costas da mãe, a mãe É passando, igual sempre você falou, em culpabilizada. 15 pediatras e aquele negócio. E nunca vai mudar, porque esse Sim. profissional que está atendendo desse jeito e fica por isso mesmo, não roda, né? Sim. Então a gente tem que, né, pensar sobre isso, conversar sobre isso e Sim. tentar mudar como as coisas estão acontecendo. Sim. Exigir que seja feito um atendimento minimamente adequado, que seja Sim. minimamente adequado de triagem. Mas sabe o que eu vejo muito também, Pérola, que acontece muito por essa questão cultural, e eu digo que a minha missão aqui de vida é fazer esse trabalho também de formiguinha, junto com tantos profissionais como você, maravilhosos, para a gente mudar essa cultura, porque isso é realmente cultural, é que eu observo que, na verdade, as mães, elas também têm essa coisa do pediatra fofinho, né? Então ela... Ai, não, mas ele adora o pediatra do meu filho, porque é assim, assado, não sei o quê, né? Então, assim, tem essa questão. E muitas vezes o fofinho é justamente o que, né, tá desatualizado. E a outra questão que Geralmente. muitas vezes e a outra questão é que muitas vezes a mãe, ela se sente como mal atendida se ela sai de uma consulta sem uma receita. Ela parece que ela não foi atendida. Ela, mas não vai passar nenhum remedinho nem pra cólica.
E a alergia, assim, não vai passar nada para alergia? Né? Então, eu observo muito isso, eu converso com milhares de mulheres, assim, e eu observo muito isso. Então, isso também é cultural enquanto sociedade, né? A Sim. sociedade, ela precisa se educar também para entender que, o que é uma consulta de puericultura. Eu acho que isso também é muito importante, né? Que todo mundo entenda que, na verdade, ali você está analisando, avaliando e acompanhando o desenvolvimento do Acompanhando. bebê. Você não vai, não está resolvendo ali, você está acompanhando. E eu acho que está quase na mesma categoria da mulher que amamenta, né? O pediatra puericultor. Né? Ele é a resistência ali, porque essa cultura e que a gente passa mesmo, que eu passei muito perrengue na vida já com a questão de não dar uma receita e de falar que não precisa de medicamento. Imagina. Geralmente, todas essas pessoas que têm esse conceito estão inseridas na medicina muito mal feita, no atendimento de 10 minutos. Né? E o médico, ele é muito... Essas pessoas que estão inseridas na consulta do drive-thru, elas vão desenvolvendo essas falácias. Né? Ai, maravilhosa! Aí fica esse negócio, né? O médico fofinho, você tá magra! Aí você tira totalmente o foco de que a consulta é um lixo, né? Só que a pessoa é elogiada e ganha um presentinho, nananá, e você vai perpetuando. Ganha amostra grátis. Assim, nossa, olha, vou dar esse remédio aqui que isso é maravilhoso. Não tem nada a ver, mas você acabou de receber o representante, aí você já dá uma amostra, a pessoa se sente presenteada com a amostra, e você vai perpetuando, e a pessoa nem percebe, porque na verdade ela nunca teve esse tipo de atendimento. Tem gente que não se adapta, claro, né, ao atendimento, mas nunca no atendimento da puericultura mesmo eu tenho problema, porque eu conversei 1h30 com essa mulher, né? Então ela percebe que não está sendo enganada, ela pode querer o outro tipo de atendimento e procurar, mas você teve tempo ali. Eu falo, não prescrever demanda tempo de consulta, demanda vínculo, demanda você conhecer aquela família, demanda você ser apoio. Né? Porque não adianta eu falar que assim mesmo é cansativo e eu não ser apoio. Né? Então, demanda assim, uma condição que é complexa de se fazer pela parte estrutural do atendimento médico que a gente tem hoje, e é muito difícil você quebrar a cultura do não vai passar nada. Né? Eu trabalhei 15 anos em pronto-socorro e eu fui agredida incontáveis vezes. Quando eu falava que não precisava tomar antibiótico, não precisava fazer um raio-x, a pessoa estava tão acostumada a ir semanalmente, muitas vezes, no pronto-socorro, e os médicos que estão inseridos naquele, eles não vão ficar sendo agredidos. Eles vão ligar o dane-se, né? Entendam claramente. Então, já vim daqui toda semana que é antibiótico, passo 10, é bem assim, né? Então, você tem um atendimento que é inacreditável, né? Com as pessoas muito triste, ligando para o outro, não pensando. E isso a criança está sendo ignorada nessa relação. Nesse contexto, porque é uma relação muito tóxica ali, quase, entre médico e os pais, e a criança está sendo ignorada, né? Porque ela vai ter consequências de fazer 10 raios-x no ano. Ela vai ter consequência de não ser amamentada. Antibiótico. Ela vai ter consequência da desbiose grave que a gente faz quando dá antibiótico antes dos 2 anos. Para a vida. Né? Então, isso está sendo ignorado para o conforto de ambos, às vezes. Né? Para o médico não receber reclamação e para a mãe achar que está fazendo alguma coisa. Né? Então, você vê os adultos ali extremamente alienados da criança. É desconexão, né? A gente fala... E o que é maior exercício de conexão? Começa com a amamentação. Eu falo que está tudo grudado. Se a gente já está desconectando essa mãe dessa criança desde esse momento, você já desmamou, já desconectou tudo, você vai perpetuando isso, porque são condutas que a gente está falando de amamentação, mas a sequência é basicamente igual. Né? É você não tratar essa criança, você não cuidar que essa criança não fique doente, é você não olha a causa, normalidade. Né? Exatamente, exatamente. Eu queria até te fazer mais uma última pergunta, mas acho que você já acabou até passando por ela. É que se há realmente, né, algo suspeito aí nessa curva, se o médico ele tá vendo alguma coisa ali de suspeita, realmente, né, acontece essa hipótese diagnóstica,
quais são as primeiras orientações, manejos, assim, o que essa mulher ela deve ser orientada? Claro que a gente está falando aqui, gente, tá, de um cenário assim generalizado, mas isso vocês só vão conseguir realmente, cada um com o seu pediatra, cada um na sua consulta. O que eu estou perguntando aqui para a Pérola é só assim, para a gente ter um norte, né? Então, há uma suspeita, o fim é realmente a fórmula? A gente tem algo aí até chegar nesse complemento? O que a gente pode fazer? Né? O complemento, quando todos esses passos são feitos, muitas vezes a gente vai usar o complemento. Eu falo que eu já fiz muito as pazes com isso por trabalhar com amamentação. E hoje receber mulheres que já passaram, às vezes, por 10 profissionais, entre consultora e fono e não sei o quê, e a pessoa tá chegando ali para mim como última alternativa, e a fórmula pode ser necessária naquele momento, mas a gente tem uma desaceleração na curva, um diagnóstico também feito com a curva, a gente tem que trabalhar em cima da hipótese diagnóstica. A primeira coisa que a gente vai ver é o quê? Qual que é o conceito básico? O bebê nasceu, vai mamar e vai se desenvolver. Se isso não está acontecendo, a primeira coisa que você vai checar é como que está essa amamentação. Né? Onde está o problema? Essa mãe está machucada, esse bebê não consegue mamar, não existe transferência efetiva de leite, existe alguma daquelas questões que a gente falou no começo, essa mãe tem alguma cirurgia na mama, né? A gente vai fazer o raciocínio diagnóstico e tentar ajustar essa amamentação. Claro que às vezes a gente vai sempre tentar complementar, mas o que eu vejo normalmente são essas mulheres assim que já estão pilhadas, já tiveram tanta essa responsabilidade nas costas, e você, além do que, você jogar a responsabilidade do leite materno ordenhado para a oferta. Então, muitas vezes a gente vai dar um passo para trás, vai dispensar aqueles para dar dois para frente. Estraçalhados. Eu tenho que tirar a dor dessa mulher. Né? Isso aprendendo. A pessoa chega com o peito sangrando, que eu encosto nela, elas tremem, a lágrima correndo. Eu não vou botar esse bebê para mamar ali. Né? A gente vai proteger, vai manejar, né? Então, essa é uma possibilidade. Às vezes a gente chega também, uma criança, principalmente as maiorzinhas, né? 2, 3 meses, que tem uma desaceleração, que a amamentação tá ok. Você vê a mãe ali, tem leite, a mama tá tudo certo, não tem dor, não tem ferida. Você coloca a criança manda ver e não tá ganhando peso. Vamos ver o que pode estar acontecendo, né? Porque não é na amamentação, não existe leite fraco, como nós sabemos. Sim. Né? Então, o que não é? Existe, tá, gente? Não pode tatuar aí no antebraço. Não existe leite fraco. Pensando em tatuar também. Né? Porque daí... Já mostra assim, né? Já mostra o antebraço. Pronto, acabou a dúvida. Né? Então, a gente vai pensar em outras situações, você vai pensar em alergia alimentar, você vai começar a puxar algumas coisas da rotina daquela criança, mas vamos ver direitinho como que tá, essa criança tem alguns momentos de irritabilidade, como que tá o cocô, né? Como que essa criança faz para evacuar, ela tá... E a gente vai tentando mostrar, vai fazer um bom exame físico. Já aconteceu de chegar a criança para mim, que eu era, sei lá, 7ª pediatra, a criança pequenininha, a mãe explodindo de leite, aquela coisa que você colocava a criança mamava e com baixo peso, né? Com uma desaceleração. E foi uma coisa simples, eu fui examinar, auscultei um sopro cardíaco medonho, assim, que ninguém... Tão benzido, não chegaram nem perto, assim, tipo, fizeram, acho que por cima da roupa, assim, não sei, não consigo. Né? Eu falei assim, olha, tá parecendo que a gente tem aqui, era uma cardiopata, né? Então, não estava na amamentação o problema, a mãe desesperada, porque todo mundo só passava fórmula, porque não estava ganhando peso, sem diagnóstico. Mas ela falava, eu tô explodindo de leite, minha bebê mama aqui, sabe, escorria assim, sabe? Ela tinha até um pouco de hiperlactação mesmo, sabe? Bebê mamando, escorrendo, mamando super bem, mas ela tinha um gasto calórico. Então, você vê que vai variar demais. Se eu tiver uma alergia alimentar, a conduta vai ser um caminho, e tudo mostrando a mesma coisa na curva, uma desaceleração. Então, a curva, ela não faz diagnóstico. O seu filho não é um ponto na curva, mas a curva é uma ferramenta de raciocínio médico. Porque quando eu tenho uma desaceleração, tem alguma coisa ali que eu não estou fazendo diagnóstico. Então, eu vou ter que começar do zero, perguntar de novo, ir com aquele trabalho de detetive, examinar muito bem a criança, mas assim, tirar a roupa,
ver tudo, como que estão esses reflexos, como que está o desenvolvimento motor dessa criança, como que essa Sim. criança se comporta no colo da mãe, ver a mamada inteira, essa criança mama em quanto tempo, como que ela Uhum. fica depois de mamar, você tem que olhar tudo Uhum. isso e montar um Isso leva tempo, quebra-cabeça. né? Muito, Isso leva muito. tempo. Que é o que a gente acaba não vendo, né? Na maioria Não das vendo, não tem. consultas. É impossível, né? Então, no SUS você tem um tempo ali pré-determinado para atendimento, e no Uhum. convênio também, né? Também. Então, em 10 minutos, como que você faz tudo isso que eu falei? Né? Então, não tem. Então, você vê que é um problema Não. muito estrutural e que não tem Sim. como. E você jogar a fórmula simplesmente sem o menor planejamento, você pode estar deixando de tratar uma criança e você pode deixar sequelas, inclusive, de não tratamento, do que Sim. quer que seja, né? De uma alergia alimentar não tratada, né? De uma Uhum. cardiopatia não diagnosticada, né? Tudo bem ali o problema, perdeu a amamentação, tá ganhando peso com a fórmula, mas se essa criança tem uma disfunção oral, ela vai precisar da boca ali do sistema estomatognático para um monte de Sim. coisa, não é só para aleitamento. Ela vai precisar Sim. comer, mastigar na introdução alimentar, ela vai Uhum. precisar falar que essa Falar. língua tenha movimento, né? Ela vai precisar respirar. Uma língua que não tem a movimentação não vai fazer a contenção aqui do céu da boca, da maxila, Uhum. o crescimento ósseo vai ficar todo errado e essa criança não respira depois. Aí depois, com Uhum. 5 anos, está falando, tem adenoide, tem que tirar. Por que tem adenoide? Porque não cresceu o rosto, porque você não pegou Sim. lá no começo, né? Como se for, parece, né? Chamam de, eu quero também morrer de carne esponjosa, como se fosse um negócio, o alien Um cresceu alien dentro de que você. cresceu. Não, é um órgão, né? Assim como a gente tem a amígdala. Se esse órgão está Sim. sem espaço, o que aconteceu ali para esse órgão não ter espaço? Por que essa Sim. respiração está errada? Por que essa criança respira pela boca? Né? Tá lá atrás já, né? Essa criança que não mastigou na introdução alimentar, os problemas alimentares depois na infância. Então, varrer para baixo do tapete, tratando a curva com caloria ou com Uhum. funil, né? Porque você dá uma mamadeira sem diagnóstico nenhum, sem ensinar da mamadeira, é como pegar uma criança, um funil e enfiar Sim. Comida goela caloria, abaixo. né? Que depois, enquanto é bebê, é fórmula, mas já tem 6 Sim. meses, já pode ser mucilixo para aumentar É. a caloria, Oh. né? Então, é muito problemático a gente pensar que não fazer diagnóstico nesse momento, não usar a curva como ferramenta, pode ter impacto no desenvolvimento e deixar Ao longo da vida. sequela. Você não Sim. pode ficar empurrando, né? Então a gente tem que Perfeito. saber. Perfeito. Pérola, a gente tem 10 minutos. Eu vi que vocês mandaram várias perguntas aqui, gente, mas eu e a Pérola, a gente fala beça. A gente precisaria de uma live no Eu sou YouTube o para ficar, trem, tipo, 6 horas o falando. trem desenfreado. Eu vou falando, fica 10 horas. Mas olha só, eu queria, antes da gente finalizar, que você deixe, assim, o que que você diria para uma mulher que vai voltar a trabalhar, amamenta, né, que foi o meu caso aqui, e amamenta em livre demanda? O que que você diria para ela? O que que pode salvar ela aí nessa questão da curva, para ela não se desesperar com a curva? Qual a atenção assim, que ela tem que ter? O que que é comum, esperado? Né? Então, primeiro, realmente, é entender que para ter alguma questão da curva tem que ter tudo isso que a gente falou, inclusive conhecimento de toda a sua história, do tamanho da sua família, da genética. Então, isso Sim. tudo tem que estar envolvido antes de alguém te apavorar com a curva, né? Não desista, né? Olha a Olga aí com tanto de conteúdo absurdo para o retorno ao trabalho, né? Confia, né, que você sim pode continuar amamentando a sua criança. A gente tem várias situações ali, né? Sim. O retorno ao trabalho é complexo também, né? Vai depender de quantas horas, de tudo. Né? Sim. Invista mesmo nessa informação de entender que dá para manter o aleitamento exclusivo no retorno ao trabalho, né? Uhum. Capacite sua rede de apoio, né? Porque sozinha é muito difícil conseguir, né? Então já Muito. vai trabalhando, que a gente pense nisso mesmo. Eu falo que o planejamento é sempre a melhor saída, né? A gente tem que estar Total. pensando já na gestação em todos esses processos, né? Para a gente ter Exatamente. tempo de adaptar, de capacitar, porque a gente tem aí outros problemas mil, né? Da Sim. cultura da mamadeira mesmo, de achar que uma criança não Sim. toma no copo, aí não pegou o copo, né? E que a gente sabe Aí que o olha a que está mamadeira por como trás disso é o salvadora, né? cuidador, não é a criança não pegar o copo, é Exato. exclusivamente o cuidador. Porque todo mundo pega copo, todo mundo toma líquido no copo. Isso não é uma coisa de Exatamente. A pegar ou gente não não vê, pegar.
A gente não vê nenhum adulto tomando suco, né, nem cerveja na mamadeira, né? Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Então, Exato. não pegou o copo, tem mais a ver com a calma do cuidador em Total. entender como que a criança, o universo. Fala, sempre enxerga, mergulha no universo cognitivo da criança. Como que a criança entende, né? Como que ela está entendendo aquela tentativa de oferta de leite num copinho? Sim. Isso faz toda a diferença. Só que a gente precisa ter um mínimo de planejamento, né? Não dá para volto amanhã ao trabalho. Pois é. Não. Então, às vezes aparece aqui algumas, eu volto amanhã a trabalhar, o que eu faço? Fala, meu Deus. Gente, inclusive essa questão do planejamento é o tema da primeira aula que vai sair amanhã da jornada Amamente Mais. Eu falo justamente sobre isso, sobre a importância desse planejamento. As inscrições vão até hoje às 23h59, então se inscreve porque vocês vão receber todo o conteúdo por e-mail. Assim, é um conteúdo que eu fiz com muito carinho, com muito cuidado, com muita coisa que eu adoraria ter tido conhecimento na época que eu estava para voltar a trabalhar, né? Então, se você não conhece minha história, dá um pulinho lá no meu Instagram, porque tem muita coisa sobre a minha história lá. Mas amanhã, inclusive, a gente tem uma live com a Gabi Jimenez, né? A Pérola falou até dela, ela vai estar aqui com a gente também às 10 da manhã, então também não percam. Já fiquem aí já ligados, botem um alarme para estar aqui com a gente, que essa semana é uma semana de muito conteúdo para que a gente consiga mudar um pouquinho essa cultura, né, da amamentação, a gente consiga empoderar e fortalecer todas essas mulheres, que todo mundo entenda a importância a longo prazo da amamentação, né, não é uma coisa que vai ajudar o bebê agora, vai ajudar a criança ao longo da vida inteira dela, então é muito importante que a gente consiga proteger essa criança. Pérola, é um imenso prazer e uma honra ter você aqui comigo. Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, da minha admiração por você enquanto pessoa, não só enquanto profissional. Eu sou fã mesmo, sou aquelas que sabem a vontade de pedir autógrafo, sabe? Não autógrafo aqui, porque eu sou realmente fã e é muito bom poder contar com a sua ajuda aqui e com todas as coisas que você falou pra gente. Eu tenho certeza que ajudou a muitas pessoas, a gente recebeu vários comentários aqui, uma pena que eu não deu pra gente ler todos, mas foi um imenso prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, sabe que eu estou à disposição para sempre estar aqui, para todo mundo aí que está assistindo, por favor, não percam, assim, o conteúdo é riquíssimo, 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 que a Olga está disponibilizando para vocês, então coloca alarme, vê, isso faz toda a diferença. Né? E não desistam, né? Não desistam de ter um atendimento adequado, não desistam, né? Confiem em vocês, né? Amamentar muda realmente a vida, né? O resto da vida aí dessas crianças. Sim. E a nossa também. Sociedade. Exato, e muda a nossa também. Eu sempre falo que a amamentação ela transforma a mulher também, sabe? É uma transformação tão profunda que daria até outra live pra gente falar. Um beijo enorme pra você, tá? Muito obrigada. Pessoal que assistiu, obrigada. Quem não se inscreveu ainda, entra lá no meu link, tá no link da bio, só se inscrever. Conteúdo gratuito, de muita qualidade para todos. Um beijo e até amanhã às 10.